Ontem foi comemorado o Dia Mundial da Osteoporose, uma doença que enfraquece os ossos e geralmente é silenciosa até o surgimento da primeira fratura. Quais as causas, os riscos, como é feito o tratamento e o que fazer para prevenir, você confere agora. A osteoporose é uma doença que enfraquece os ossos, causada pela deficiência de cálcio no organismo. Situação que aumenta o risco de fraturas, principalmente da coluna, do colo de fêmur e do punho. Trata-se da doença metabólica óssea mais comum no mundo. 10 milhões de brasileiros sofrem de osteoporose, segundo dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Desse total, 75% são mulheres, sendo que a maioria está acima dos 50 anos. Segundo dados da Fundação Internacional de Osteoporose, até 2020, a incidência da doença deve aumentar 15% entre os brasileiros com mais de 50 anos. Os casos de fratura, um dos mais graves, também deve crescer nos próximos 8 anos. Mas a doença também pode atingir pessoas mais jovens. Tem pacientes, por exemplo, que têm lúpus e usam corticoide. Então, independentemente da idade, pode ser uma paciente de 19 anos, o fato de estar usando corticoide, por exemplo, prednisona, numa dose de 5 mg por dia, por mais de 3 meses, isso aumenta muito a chance do paciente ter osteoporose. Em geral, a pessoa não sente nada até ter uma fratura. Uma das características, quando dá sintoma, é muito provavelmente pela sequela da doença, como fraturas por achatamento, que quando uma vértebra ela se achata, e faz com que o paciente tenha sintomas neurológicos também, como dor em irradiação por conta dessas fraturas e dor mesmo na coluna localizada por conta desse achatamento. E essas fraturas podem acontecer sem o menor esforço físico, sem sequer algum tipo de impacto. Assim aconteceu com Dona Araci, ou melhor, com o fêmur dela. A fratura não foi queda, nada, foi uma dor muito forte, né? Que por causa do problema da artrose. E aí, com a osteoporose, de repente o osso do fêmur abriu. Aí colocou a prótese, mas graças a Deus, isso aqui depois de 1 ano, aí ele estava colado. E quando foi agora, e houve rejeição da prótese, retirou. E eu ainda estou assim andando de muleta, porque ele não tem assim essa segurança. De repente pode acontecer a mesma coisa que aconteceu. De acordo com o endocrinologista Alexandre Rocha, a osteoporose tem diversas causas. As causas primárias estão relacionadas à genética. Por exemplo, pacientes que tiveram alguma história na família de fratura por osteoporose têm maior risco. Está relacionado ao sexo, mulheres têm maior risco. Está relacionado à raça do paciente, se o paciente for branco ou asiático, ele tem maior chance. Também está relacionado aos hábitos de vida, pacientes sedentários, com algum tipo de mobilidade, pacientes que fumam têm maior risco de ter osteoporose também. Também está associada ao peso do paciente. Pacientes magros têm maior chance de ter osteoporose por conta de menor impacto. E os fatores secundários, que esse é de maior preocupação, porque a gente tem sempre que investigar. Por exemplo, deficiência de vitamina D, hiperparatireoidismo primário, hipogonadismo em homens, que é chamado popularmente de andropausa, menopausa propriamente dita, que é deficiência de estrogênio na mulher. A gente tem hipercortisolismo, que é o excesso de cortisol no sangue. Além disso, o uso de medicamentos anticonvulsivantes, como o Idantal, que é a fenitoína, e outros, e também a prednisona, um corticóide, qualquer tipo de corticóide, desde prednisona, hidrocortisona e outros. Como se trata de uma doença silenciosa, o profissional recomenda a realização de um exame específico. Todos os pacientes do sexo masculino maiores que 70 anos têm que fazer a densitometria óssea anual. Mulheres acima de 65 anos. Homens com mais de 50 anos e algum fator de risco, que eu comentei anteriormente. Mulheres com mais de 50 anos e mulheres na pós-menopausa, com algum fator de risco adicional, e em outras, qualquer faixa etária, se o paciente tiver uma fratura óssea por queda da própria altura. A osteoporose não tem cura, mas tem tratamento, que segundo o especialista, é dividido em 2 partes. Primeiramente, se o paciente não conseguir fazer uma reposição adequada de cálcio e vitamina D, a gente dá medicação com isso.
sempre orientando a alimentação em primeiro lugar. Se ele não conseguir uma alimentação com alimentação adequada, por exemplo, o paciente tem que tomar leite e queijo, e o paciente ele tem intolerância à lactose, então a gente às vezes tem que fazer suplementação com cálcio e vitamina D, e o tratamento medicamentoso propriamente dito. Dona Maria da Conceição tem 73 anos. Aos 58, descobriu que tinha osteoporose. Ela conta que desde que recebeu o diagnóstico, passou a adotar um estilo de vida mais saudável e até hoje não teve nenhuma fratura. Evito, me previno, quando é para tomar banho eu vou calçada, me seguro. Tenho o maior cuidado para poder não quebrar nada.